Oi, gente, tudo bom? É, Vou trazer aqui algumas características de imaturidade espiritual que vai iluminar a percepção de vocês com relação ao comportamento humano. O que seria isso de imaturidade espiritual? O que é um espírito imaturo e o que é um espírito maduro? Característica de imaturidade espiritual as características são ciúme, inveja, orgulho, arrogância, egoísmo, ódio, explodir de raiva, ímpeto, aquele ímpeto forte, mas sem pensar, você se deixar levar totalmente pelas emoções. Já percebeu que quando você tira a razão e se deixa levar totalmente pelas emoções, você só faz besteira quando tá com sangue quente? E aí já era, já fez. Acontecem muitos crimes por causa disso, né? A pessoa vai lá, acaba cometendo um assassinato, quando ela viu, já fez a besteira, tá? Então é muito perigoso você se deixar levar pelas emoções sem se equilibrar, sem se segurar, sem você pensar 10 vezes antes de fazer, né? Se você explodir de emoções, se você se segurar e esperar ela passar, se segurar ali, lutar contra ela, já é um grande passo. Porque essa emoção ela vai dar uma acalmada se você segurar. Ela não vai ser mantida. Então esse é um segredo para começar. Então, são características da imaturidade de espírito também. A disputa, sabe a disputa? Disputa não é muito legal. Aquela competição que não é saudável, sabe? Não é legal. É característica de imaturidade de espírito. Agora vamos ver um exemplo legal? Tá. Por que os espíritos falam que a humanidade daqui tem um comportamento animal ainda? A humanidade daqui ainda está muito animalizada. Ninguém parou para pensar nisso, né? Só ouve os espíritos falando assim. A humanidade da Terra está muito animalizada. Alguns estão até bestializados, que é pior do que o animalizado. Mas então, o que é isso de animalizado? Tá, vamos supor que você tenha dois cachorros. E os dois cachorros, eles gostam muito de você. São muito apegados a você. E você trata dos dois. Vamos supor que num determinado dia, você dá carinho para os dois, mas vamos supor que num determinado dia, você resolve dar carinho só para um cachorro e o outro não. Esse que não recebe carinho, como é que ele fica? Ele fica com ciúme. Ele fica com muito ciúme. Ele pode até judiar do outro cachorro por ciúme. Ele pode até matar o outro cachorro por ciúme. Ele pode até morder você porque está com ciúme do outro cachorro. Quando ele faz isso, ele entra em fúria. Ele sente raiva, porque junto com o ciúme vem a raiva. Tá? E ele, por causa desse ciúme, ele até comete um assassinato. Ele mata o outro cachorro. Ele pode matar até o dono, por causa do ciúme. Quer ver uma característica de imaturidade espiritual? Paixão. A paixão é uma característica de imaturidade espiritual. A paixão sem amor, ela só traz desgraça. Por que eu disse paixão sem amor? Porque eu vou dizer uma coisa nova para vocês. Dá para ter os dois, paixão e amor. Sabiam disso? Se você tiver um amor muito grande por alguém, um amor muito grande, maduro, você pode associar ele junto com a paixão. Vai ficar um relacionamento amoroso muito apimentado no bom sentido. Porque ele não vai ter só paixão. Se tiver só paixão, ferrou, vai dar problema. A paixão, ela é uma flor que desabrocha de manhã e apodrece à noite. Ou seja, ela vai começar muito forte e ela vai diminuir rapidamente. E você vai perder o interesse.
ela dura pouco tempo. O amor não, ele dura para sempre. Ele sendo cultivado, ele só fortalece. Então, o amor forte junto com uma paixão, essa paixão vai acabar sendo controlada. Ela vai ser controlada. Por que ela vai ser controlada? Por causa do amor. Mas quem tem só amor não tem paixão, porque quem tem só amor é maduro espiritualmente. Sim, é verdade. Esse já não se apaixona mais. Mas ele pode usar a paixão de uma forma diferente. Ele é tão evoluído, tão amoroso, que ele pode usar essa sensação da paixão. Como ele já conhece, ele já passou por isso, porque ele já encarnou várias vezes e já foi puro instinto, ele sabe como é que funciona a paixão. Então ele pode usar esse arquétipo e fazer a fusão com o amor que ele tem. E aí a relação fica muito mais interessante. Mas isso só para espíritos maduros. Espíritos imaturos não vão conseguir fazer isso, porque os espíritos imaturos, eles não sabem nem o que é amar. Eles só sabem o que é se apaixonar. Tá. E nessa situação do amor e da paixão junto, o amor, ele vai estar muito forte. A paixão pode estar até um pouco forte também, mas ela não pode ultrapassar o amor. Se a paixão ficar mais forte do que o amor, é problema. Tem que estar equilibrado. Então, vamos voltar lá na situação da paixão. Quer ver um exemplo de uma paixão destruir vidas? Na época de Akhenaton, tinha uma mulher, naquela época, que o nome dela era Quermosa. E ela era um espírito ali encarnado, muito complicado. Muito, 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 muito complicado mesmo. Tá? Cheia de disputa. A disputa nela era muito forte. A inveja, o ciúme, a paixão, o orgulho nela era muito forte. A arrogância nela era muito forte. Ela tinha tudo isso, mas ela tinha tudo isso numa potência muito grande. Tá? E ela era apaixonada pelo Radamés. Radamés era um amigão do Akhenaton. Tá? E o Radamés, ele casou com a filha do Ramoses. Ramoses era ali, ele era a reencarnação, ele era o Hermes Trismegisto reencarnado como Ramoses. Ele ensinava os ensinamentos de Hermes Trismegisto e nem ele sabia que ele era a reencarnação do próprio Hermes, para você ver como é que é o esquecimento da encarnação. Ele falava assim, esse aqui é o ensinamento, as 7 leis herméticas. Ele ensinou para o Radamés as 7 leis, e ele falou, esse aqui é o antigo Hermes, ele era o deus Thoth, ele é muito evoluído, é um grande mestre. Ele estava falando dele mesmo. E ele nem sabia que ele era a reencarnação do Hermes. Para vocês verem como é que é o esquecimento da encarnação. É para refletir, né, isso aí. E o Radamés, ele casou com a filha do Ramoses, que se chamava Izet Nefret, que era a reencarnação de um espírito muito evoluído, muito iluminado. Tá? E o Ramoses também era muito iluminado. Então, a Quermosa, chegou um momento que o Radamés casou também com a Quermosa, porque naquela época podia ter várias esposas, né? Mas sempre tinha uma primeira esposa, a principal, as outras eram as secundárias, né? Então o que acontece? A Izet Nefret era a esposa principal, era a primária, né? A esposa principal do Radamés, mas a Quermosa era a secundária. E o Radamés casou com a Quermosa por paixão. Ele se apaixonou pela Quermosa, mas a Izet Nefret ele amava. Ele não era apaixonado pela Izet Nefret, ele amava. Então o que aconteceu? A Quermosa era muito ciumenta, muito invejosa, tinha inveja do amor que Radamés sentia por Izet Nefret, muito ciumenta, tinha ciúme deles dois. Ela queria, na verdade, a quem está apaixonado, ele não quer dividir, ele quer só para ele, porque junto com a paixão o egoísmo vem junto. O egoísmo vem junto com a paixão, tá? E para a paixão se transformar em ódio é um estalar de dedos. Para a paixão virar ódio, tá? Então você vê que a paixão não é legal. Então, assim, chegou um momento que a Quermosa, ela queria... o que aconteceu? A paixão do Radamés, com o decorrer do tempo, pela Quermosa, diminuiu. Aí o que ele fez?
ele voltou para Izete-Nefrete, porque ele parou de dar um pouco de atenção para Izete-Nefrete por causa da paixão que ele sentiu pela Quermosa, mas aí a paixão foi diminuindo, ele voltou para Izete-Nefrete, a dar mais atenção para Izete-Nefrete. Aí a Quermosa ficou louca da vida, né? Que se sentiu excluída, se sentiu em segundo plano. E aí o que ela fez? Ela queria ser a única esposa, ela queria tirar a Izete-Nefrete de jogada, né? Ela queria ser a única, porque junto com a paixão vem o egoísmo também. Ela queria ele só para ela. E junto, por que ela queria só para ela? Queria que ela se fosse dele, porque junto com a paixão também vem o apego. O apego vem junto com a paixão também. Então olha o que a paixão traz. Traz um monte de coisa ruim, né? Está tudo englobado ali na paixão. Então, Ramoses tinha uns documentos muito comprometedores que ele estava guardando, estava escondido, não podia cair em mãos erradas. E a Quermosa sabia da existência desses documentos. Então, o que ela fez? Agora é minha chance de tirar Izete-Nefrete de jogada. O que ela fez? Ela pegou aqueles documentos e ela entregou por um cara chamado Eie ou Aie, né? Chame do jeito que vocês quiserem, Eie ou Aie, o nome dele era esse. Ele era quem? Ele era o vizir, era o conselheiro do faraó. O faraó na época era quem? Era o Tutankhamon, filho de Akenaton. Akenaton já tinha morrido, Nefertiti já tinha morrido, Meri-Ha já tinha morrido, todo mundo já tinha morrido. Meri-Ha ele era Ramatiz, reencarnado como Meri-Ha, um sacerdote. Então, o que acontece? Só tinha Ramoses e Izete-Nefrete, eram os dois últimos iluminados que sobraram. Todos os outros tinham sido assassinados. Que aqui é assim, né? A luz chega e ela é recebida com hostilidade, ela é recebida com fúria, escárnio, né? Ela é recebida com muita hostilidade, né? Então todos os outros tinham sido assassinados, só faltava o Ramoses e a Izete-Nefrete, que eram a reencarnação de dois espíritos muito iluminados, tá? Mas a humanidade daquele tempo não enxergava isso como agora. Então, o que a Quermosa fez? Ela pegou aqueles documentos e foi lá no Ai, que além de ser vizir, ele era sumo sacerdote de Amon, um deus obscuro, materialista e que só beneficiava os ricos, tá? Era um deus só para os ricos e totalmente materialista, tá? Né? Pintado pelas pessoas, não pelo Deus, mas as pessoas pintaram ele assim, né? E aí entrou Trevoso, né? Que Amon, na verdade, ali ele representava um espírito evoluído, mas as pessoas o cultuavam de uma forma involuída. Então entra espíritos das trevas. Então Amon já não é mais um espírito evoluído ali, porque eles não estavam cultuando Amon, estavam cultuando espíritos das trevas, que eles chamavam de Amon. Então ela entregou esses documentos para o Eia. Quando ele viu os documentos, ele ficou louco. Ele falou, agora é minha chance de destruir o Ramoses, porque ele odiava o Ramoses. Ele não sabia como destruir o Ramoses, porque o Ramoses ele não tinha pretexto para destruí-lo. Então ele falou, agora eu tenho pretexto para condená-lo. E aí foi o que ele fez. Ele deu um punhado de joias para Quermosa, agradeceu muito, ela foi embora. E ele condenou Ramoses e Izete-Nefrete a serem emparedados vivos, que era a pior condenação daquela época. Imagine você ser cimentado num muro vivo, ser sepultado vivo, né? Essa era a condenação. E Radamés não estava lá, ele estava viajando. Então, os dois foram emparedados vivos, porque na cabeça da Quermosa fala assim, eles foram condenados à morte, agora o Radamés vai ser só meu. Doce ilusão. Radamés chegou de viagem 15 dias depois e soube da notícia. Quem contou para ele foi o Orenheb, que era um general do exército lá do faraó, que inclusive Orenheb depois se transformou em faraó no futuro, né? Mas ele ainda não era faraó, ele era um general lá do exército do faraó. Contou para o Radamés como é que foi tudo, que a Quermosa entregou os documentos para o Eio, e o Eio condenou a Izete-Nefrete e o Ramoses a serem emparedados vivos. Aí o Radamés ficou louco,
ficou doido, porque ele amava o Ramoses ele amava o sogro, né? E amava a Izete Nefrete. Então o que aconteceu? Radamés foi lá até a Quermosa, começou a discutir com ela. Por que você fez isso? Ela confessou que ela fez mesmo porque ela queria ele só para ela. Aí naquele calor da discussão e da briga, ele puxou uma espécie de punhal e ele enfiou no pescoço dela e puxou até embaixo. E aí arrebentou 2 artérias principais, o sangue jorrou rapidamente, ela morreu muito rápido. Então olha o que aconteceu por causa da paixão dela. Izete Nefrete e Ramoses foram condenados à morte, emparedados vivos, e fez com que Radamés assassinasse ela mesma. E não parou por aí. Radamés, vendo aquilo tudo, aquela desgraça toda, ele não suportou e ele se suicidou. Ele se tacou de um penhasco, tá? E se suicidou. Olha o que a paixão dela fez. Causou a morte do Ramoses, da Izete Nefrete, a dela mesma, ou seja, a paixão dela matou ela mesma. E ainda causou a morte do Radamés, porque ele se suicidou por causa da paixão de uma mulher. Então olha vocês o que essa paixão causou. Então, quando os espíritos falam que os seres humanos estão com características animais, lembra do exemplo do cachorro que eu dei, do ciúme do outro cachorro? O ser humano daqui não sente ciúme também? Não tem vários assassinatos por aí por causa de ciúme? Não existem várias desgraças por causa de ciúme? Ciúme é animal. Então, se o ser humano tem ciúme, então ele está igual ao cachorro. Ele tem ciúme igual ao cachorro, então ele é igual ao cachorro. Tá? Se o ser humano é egoísta, já viu o cachorro quando tem a ração, que ele está comendo a ração e vem o outro cachorro tentar comer um pouquinho junto com ele, o que ele faz? Ele rosna e morde o outro cachorro. Como se dissesse, essa ração é só minha, eu não vou dividir com você. É igual o ser humano daqui. Ele é egoísta, ele quer tudo só para ele. Então ele está igual o cachorro também, ele quer a ração toda só para ele. Isso é animal. Orgulho também é animal. Arrogância são características animais. Estou sempre certo em tudo. Numa discussão com uma pessoa arrogante, ela não vai dar o braço a torcer. Ela está sempre certa. Se você tentar dizer para ela que o que ela está falando está errado, ela vai dizer que você não está entendendo ela. Você que não está me entendendo. Você que não está me alcançando. Ela sempre estará certa. Será uma discussão extremamente cansativa, porque ela não vai sair da posição dela. Ela não vai aceitar a sua opinião. Isso é arrogância. É uma característica animal. Explodir em fúria, explodir de raiva, é uma característica animal. É igual um animal que explode de raiva e sai mordendo todo mundo. É uma característica animal. Então quem tem isso está igual aos animais. Por isso que a espiritualidade fala que o ser humano daqui está animalizado. Sentir inveja. Um bicho sente inveja de outro. A inveja é quando você quer ter o que o outro tem. Aí você não consegue ter. Já que você não consegue ter, você destrói aquele que tem. Por inveja. E às vezes a inveja nem sempre é por bens materiais. A inveja, muitas das vezes, que a pessoa tem de você, não é dos seus bens materiais. É da sua alegria, do seu sorriso no rosto, da sua luz, da sua evolução espiritual, da sua inteligência, da sua expansão de consciência, do seu carisma, do amor que você tem no coração. Muita gente tem muita inveja disso. E essa inveja, na maioria das vezes, ela é muito mais forte do que a inveja de bens materiais. Porque bens materiais a gente pode conquistar, até mesmo se ganhar na loteria, ou se trabalhar muito, ou estudar muito e trabalhar muito. Mas evolução espiritual, amor, carisma, simpatia, isso você não conquista comprando. Você conquista se dedicando a evoluir, correndo atrás, engolindo sapo, renunciando, muita coisa, tomando bronca, muita bronca, esporro mesmo.
tá? Então é algo mais difícil de adquirir, porque tem que querer muito. Então a inveja com relação a essas coisas é muito mais forte. A inveja é uma característica extremamente animal. E aí eu pergunto para vocês, a humanidade daqui da Terra tem essas coisas ou não tem? Tem, né? Bastante. Então a humanidade daqui está como? Animal. E o espírito maduro? Quais são as características de um espírito maduro? Um espírito maduro, ele é equilibrado. Ele não explode de raiva. Ele é manso. Ele é puro. Ele é extremamente amoroso, compreensivo, tolerante, amigo de todos. Ele ama todos incondicionalmente, sem exceção. Ele não tem ciúme. Ele não tem inveja. Ele não tem orgulho, nem arrogância. Um espírito maduro é humilde. Mas lembrem-se, ele não vai pensar duas vezes em dizer quem ele é. E dizer quem é não é vaidade e nem arrogância. É o que é. Quer muitos queiram, quer não. E não aceitar ouvir de alguém que alguém falar assim, eu sou evoluído sim, eu sou o filho de Deus sim, eu sou, como Jesus disse, sou o rei, eu sou o Messias. Quem não suporta ouvir isso é orgulho e arrogância, porque não suporta ouvir e saber que tem alguém superior a si. Isso é orgulho, é arrogância e inveja. Não. Então, um espírito equilibrado é desse jeito. Ele é paciente, tolerante, compreensivo, amoroso. Ele renuncia a sua própria vida em prol do benefício de muitos. Ele passa por um monte de coisa que ele não precisa passar em prol do crescimento e da evolução de muitos. Então, gente, vamos pensar. Não é porque vocês estão num mundo onde todo mundo é cheio de arrogância, inveja e ciúme, e você ter a desculpa de falar, mas eu estou na Terra. Isso é desculpa. Terra é poeira cósmica, são 13 mil quilômetros de diâmetro. O que é isso no meio do universo infinito? Em meio a muitos mundos e muitas vidas, muitas raças, muito mais evoluídas do que as daqui. Terra, a humanidade da Terra não é padrão de evolução espiritual. Aqui é padrão de tristeza e desgraça, de atraso espiritual. Então, você vai estar aqui, mas não vai ser daqui. Você vai morar na Matrix, mas não vai ser da Matrix. Você vai estar no mundo, mas não vai pertencer e nem ser dele. Você vai ser diferente. Todos podem ser demônios, mas você vai ser o anjo. Então eu vou ser o único anjo. Que seja o único anjo. Jesus não se contaminou com as paixões dos seres humanos daqui. E muitos outros não se contaminaram. Chico Xavier não se contaminou com as paixões dos seres humanos daqui. Ele continuou sendo angélico. Ele continuou sendo afável. Ele continuou sendo amoroso. Se você se contaminar com as paixões dos que estão aqui, então você ainda não atingiu uma evolução espiritual considerável. Porque aquele que atingiu uma evolução espiritual considerável, uma evolução espiritual, vamos dizer assim, alta, ele não se deixa contaminar. E os anjos que estão no abismo há 2 séculos e 3 séculos sem voltar para as suas dimensões de origem, eles se deixam contaminar pelos espíritos doentes que estão lá? Não, eles continuam sendo anjos e muito iluminados lá no abismo. Então vocês não vão se contaminar com a maioria. Vocês agirão como espíritos maduros, que vocês estão se tornando agora, evoluindo espiritualmente, através desses vídeos, com os conselhos que vocês estão adquirindo aqui e em outros vídeos muito bons que tem aí na internet de outras pessoas, de outros médios, e através dos seus estudos. E aqueles que não conseguem ler os livros, hoje tem a opção do YouTube com muita coisa boa, porque a internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. É só você separar o joio do trigo. O que é bom você vai sentir. Muito forte. Então sinta forte. Sinta forte agora. E você vai conseguir separar o joio do trigo. Portanto, sinta forte. Bem forte. Estrondosamente forte. E aí você vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Entenderam?
Então, não sejamos animais, sejamos anjos, espíritos maduros. Espíritos maduros. Porque agora chegou a hora de amadurecer. Porque a Terra está deixando de ser uma escola de evolução primária para se tornar uma faculdade. E quando a gente vai para a faculdade, a gente não é mais criança. A gente vira adulto. Tá bom? Então está aí as características de um espírito maduro e as características do espírito imaturo. E lembrem-se, não se apaixonem, amem. O amor dura, a paixão acaba. E a paixão só traz desgraça. Outra coisa, muitas coisas são faladas aqui nesses vídeos. Na maioria das vezes eu não sei nem para quem eu estou falando, mas eu sei que eu estou falando para muita gente. Muita gente. Para muita gente. E às vezes eu falo no profundo tudo que uma pessoa é. Eu digo todas as características dela, mas eu nem sei de quem eu estou falando. Então é bom que isso fique bem claro. Que se a pessoa entra em fúria, fica furiosa com tudo que foi falado aqui, é porque tudo que foi falado é o que ela tem e é o que ela é. Porque se ela não tivesse nada daquilo dentro dela, ela não entraria em fúria. Se entrou em fúria, é porque tudo aquilo que foi dito aqui, a pessoa tem. E o que eu estou falando que foi dito são paixões, são defeitos, são doenças. Doenças do espírito. Doenças. Se a pessoa entrou em fúria por causa de todas as doenças as quais foram faladas através da minha boca que ela tem, se ela entrou em fúria, isso que ela mesma já comprova que ela tem. Só dela ter entrado em fúria, ela mesma está comprovando para ela mesma que ela tem todas aquelas doenças que eu mencionei. Então não é para ficar com raiva de mim. É para se curar. Não é para ficar com raiva. É para se curar. Não é para ficar com raiva de quem falou, com ódio. Muito pelo contrário, é para agradecer quem falou. Que externou todas as suas sombras. As suas sombras. Externou as feridas que estão lá no profundo do teu espírito e as expôs para que você pudesse passar o remédio. Tá? Então eu só expus as sombras para que você se cure. Porque a única pessoa responsável pela tua cura será você mesmo. Nós só expomos as feridas. Agora é você que vai passar o remédio em cima, que é o seu esforço e sua dedicação para que essas feridas sejam curadas. Tá bom, gente? Então é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos na paz.